Nessa aula eu quero falar sobre livros apócrifos, baseado no curso básico de teologia da editora Faest. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros considerados não inspirados e sem autoridade divina. É bom lembrar aqui que nesse vídeo eu vou estar falando dos livros apócrifos que estão na Bíblia Católica, sendo eles 7. Mas existem centenas de livros apócrifos, quanto escrito antes de Jesus, no Antigo Testamento, no período intertestamentário, e também nos dias de Cristo. Tá? Exemplos deles é o livro de Enoque, Evangelhos de São Pedro e assim por diante. Tá? Mas não é assunto desta aula. Esses livros apócrifos também não são aceitos pelos judeus e não estão no que chamamos de cânon bíblico do Antigo Testamento. O próprio Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, diz que os mesmos podiam ser lidos para edificação, mas não tinham nenhuma autoridade eclesiástica. Diferença entre as Bíblias. Então, nós temos a Bíblia hebraica, ela contém 39 livros do Antigo Testamento. Eles rejeitam o Novo Testamento e também os chamados livros apócrifos. Tem a Bíblia protestante, que é a nossa, tá? Contém os 39 do Antigo Testamento, também os 27 do Novo Testamento, e rejeita os livros apócrifos. Existe a Bíblia católica, que ela contém os 39 do Antigo Testamento, tem os 27 do Novo Testamento, e contém também os livros apócrifos, sendo 7 livros, tá? Sendo ele Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e acréscimos de 6 capítulos e 10 versículos no livro de Esther e 2 capítulos no livro de Daniel. Como os apócrifos foram aprovados? Tá? A tradução deles do hebraico para o grego no Novo Testamento no Antigo Testamento, foi no ano 300 a.C. e foi acidental. Então, essa tradução do hebraico para o grego foi chamada de Septuaginta, porque foi 70 sábios que traduziram. Eles não eram judeus zelosos e eles traduziram também esses 7 livros apócrifos. Porém, no Concílio de Jânia, feito pelos judeus no ano 90 a.C., eles rejeitaram explicitamente esses 7 livros e firmaram o que hoje para nós seriam os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento. No Concílio de Trento, que foi no ano 1546, antes de chegar aqui eu quero afirmar para vocês, caro aluno, que no primeiro concílio, em 325 depois de Cristo, não foram aceitos também esses livros. A igreja até então não tinha esses livros, embora foi traduzido, embora havia até uma aceitação como um livro que podia ser lido, porém não era considerado livro canônico, não era considerado livros inspirados por Deus, tá? Mas no Concílio de Trento, em 1546, quando a igreja católica aprovou os mesmos livros como inspirado, e foi uma forma de combater a reforma protestante, tá? Foi o que chamamos de contra-reforma, foi uma atuação dela. Tá? Os livros apócrifos defendem as doutrinas utilizadas pelo catolicismo. Os livros apócrifos contêm lendas, erros históricos, geográficos, heresias, artes mágicas, oração pelos mortos e purgatório, tá? Tudo isso aí contém dentro dos livros apócrifos que nós vamos ver, tá? O livro de Tobias, um dos 7 livros, tá? Ele contém lenda, tá? Uma história bem fictícia, bem complicada, do Tobias pai, Tobias filho. Aparece um anjo chamado anjo São Rafael, ensina a mentir, ensina a fazer arte mágica, a pegar um fígado de um peixe, queimar com brasa, essa fumaça expulsava demônio, aquele pedacinho de fígado também queimado na brasa curou o pai de Tobias da cegueira e fazia milagres, tá? Usando essas artes mágicas. E ensina
que boas obras purificam do pecado e fazer boas ações para os mortos, também esse livro ensina. Livro de Judite contém erros histórico e geográfico, tá? Bastante erros histórico mesmo, que não fecha com o demais a história. Tá? Traz um ensinamento que os fins justificam os meios, tá? O livro de Judite tem esse ensinamento. Livro de Baruque apresenta, escrito pelo cronista, Baruque seria o cronista do profeta Jeremias, mas não fecha a data que foi escrito, tá? Não fecharia com esse Baruque, mas apresento assim, tá? No capítulo 13, verso 4, ele pede para que o Senhor venha escutar a oração dos mortos. Traz bastante dúvida com essa afirmação, não trazendo harmonia com os demais pensamentos bíblicos que não ensina isso. Eclesiástico, tá? Esse livro eles intitulam ser de autoria de Salomão, embora a data não confirme, não haja confirmação. No capítulo 3, versículo 33, ensina que as esmolas resistem aos pecados. Também ensina que se tiver um escravo péssimo, e é interessante que está escrito bem assim, é para fazer correr sangue pelas costas. Ensina maltrato aos escravos de fazer correr sangue pelas costas, literalmente como está escrito. Sabedoria de Salomão. Também não há provas que tenha sido escrito por Salomão, mas tudo bem, tá? Há um versículo que diz assim, veja só o tamanho da heresia. Eu, porém, era um menino engenhoso, coube-me a sorte de uma boa alma, ou para melhor dizer, como eu era bom, vinha um corpo incontaminado. Veja só, negando completamente a depravação humana, que todos nós já nascemos sendo pecadores. Primeiro Macabeus, tá? Ele conta a história verídica até de 3 irmãos macabeus. Quem que foi os macabeus? Eles lutaram pela independência de Israel do Império Grego, tá? E foram até homens usados por Deus. Esse primeiro Macabeus até ele conta a história desse povo que lutou até de uma forma justa, tá? Esse seria até um livro histórico, tá? Não considerado inspirado por Deus, mas ele até conta uma história verídica. Segundo Macabeus não tem nada a ver com o primeiro Macabeus, ele é um relato paralelo, cheio de lendas de Judas Macabeus, tá? Ensina muitas heresias, tá? Muitas coisas terríveis. Ensina a tal da missa e oferta aos mortos, tá? Ensina que é santo e saudável o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados, tá? Eles traz todos esses ensinamentos terríveis. Adições a Daniel e a Esther, tá? O livro de Daniel contém 2 capítulos a mais, livro de Esther 6 capítulos e 10 versículos, tá? Ali num dos capítulos de Daniel ensina um julgamento de uma tal de Susana, uma história aparentemente fictícia, e também dos sacerdotes que adoravam o deus Bel ali da Babilônia, também fictícia aparentemente a história. Livro de Esther, os demais 6 capítulos, ele traz um relato, continua o relato do que aconteceu ali com Mardoqueu e Esther, repete de uma forma diferente a continuidade aí da história. Inspiração, revelação e iluminação. Então, página 39, localizando aí a página do livro, e também páginas 55 a 59 vai relatar desse assunto, tá? Inspiração, revelação e iluminação. Inspiração, todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, tá? Toda a Bíblia é inspirada. Os escritores não foram usados inconscientemente, mas cooperava com eles o Espírito Santo. Então a autoria do livro é divina, porém Deus usou homens e aonde o Espírito Santo cooperava com eles. Revelação é a ação de Deus dar a conhecer ao escritor aquilo que sozinho nada pode saber. Então, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Deus revelou sua palavra, Deus revelou sua vontade e Deus revelou por meio dela a nós o Filho, que é Jesus, tá? Inspiração e revelação, nós precisamos entender o seguinte: toda a Escritura é inspirada, mas nem toda é revelada. Por exemplo, os livros históricos da Bíblia que contam a história, os relatos lá de Israel, como Samuel, como Reis, como Crônicas,
os Juízes, que conta a história de Israel, é livro inspirado. Quem escreveu, escreveu debaixo de inspiração bíblica. Foi o Espírito Santo cooperou para que esses livros fossem escritos da maneira que foi escrito. Mas nem tudo é revelado, isso foi inspirado. Agora, revelado, por exemplo, é o Apocalipse. Deus revelou para João. João não sabia de nada daquilo que ele escreveu, ele não estava presenciando uma história a qual ele escreveu, mas foi revelado. Daniel, muitos dos escritos de Daniel é revelação. Então, existe parte da Bíblia que é inspirada, toda é inspirada, mas há trechos e partes da Bíblia que foi, além de ser inspirada, foi revelada, tá? Eu quero também comentar aqui que uma escritura não é mais espiritual por ser revelada. Todas são igualmente inspiradas. Não foi porque Lucas relatou somente a história de Jesus e não escreveu uma revelação do Apocalipse que o escrito de Lucas seja menos importante que o Apocalipse. Todo é igualmente inspirado. Iluminação é a influência do Espírito Santo que capacita todos os que estão num relacionamento correto com Deus de entender as Escrituras. Iluminação, o que é? É a parte do Espírito Santo de trabalhar em nosso coração, tirando nos nossos olhos espirituais a venda, para nós poder entender aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. Declaração bíblica e declaração na Bíblia. Então, declaração bíblica é aquilo que, por meio das Escrituras, Deus está declarando para a humanidade. Isso é. Declaração na Bíblia é o seguinte: a Bíblia não mente, mas registra mentiras de ímpios e do diabo. Isso é a declaração que está na Bíblia. Declarações que não foram inspiradas por Deus, mas está escrito lá para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Por exemplo, ali vai ter o diálogo do diabo com Deus. Não é para nós tirar, a Bíblia não está nos dando um aprendizado em cima da palavra do diabo, mas está apenas nos informando e trazendo essa declaração para nós. Existe ali o diálogo entre Jó e os seus 3 amigos, e os seus 3 amigos acusam Jó de uma maneira errônea, errada, mas a Bíblia registra esse diálogo. Então essa é uma declaração que está na Bíblia, mas não é uma declaração bíblica. Inerância, veracidade e clareza bíblica. Inerância é o fator que determina que na Bíblia não contém erros ou desencontros. A Bíblia é harmônica. Veracidade, ela é baseada no próprio caráter de Deus, que não pode mentir. Então, a Bíblia ela é inerente, ela contém veracidade e ela contém clareza bíblica. A Bíblia foi escrita de forma que todas as informações para encontro, intimidade e relacionamento com Deus encontram-se de forma clara. Então, a Bíblia foi escrita de uma forma que tudo aquilo que eu e você precisamos saber para nos se aproximar de Deus, para termos encontro com Ele, para termos intimidade, para termos relacionamento com Ele, venha a estar ali de forma clara e objetiva para nós. Suficiência bíblica. Na Bíblia está contido tudo o que Deus quer que pensamos e façamos. Tá? Isso está em Deuteronômio 29, 29. Nada deve ser acrescentar, nada equiparar a ela. Ou seja, não há nenhum livro que possa ser equiparado à Bíblia Sagrada. Tá? Então, os Mormons vão dizer que o livro dos Mormons é inspirado tanto quanto a Bíblia. Não é. Os adventistas vão ensinar que os ensinos de Ellen White têm uma inspiração tanto quanto a Bíblia. Nada tem uma inspiração igual à Bíblia Sagrada. Nenhuma revelação moderna de Deus deve ser equiparado à Bíblia, tá? Nada mesmo. Deus não exige que creiamos em nada sobre si mesmo e sobre a redenção que não esteja na palavra. Não existe doutrina nova, tá? Todo o ensinamento de doutrina a respeito da salvação já foi dada no tempo bíblico.
Deus não exige nada de nós que não esteja já revelado na sua palavra. Provas da revelação. Então, páginas 51 a 53, indestrutibilidade da Bíblia. Começou a ser escrita há 3.500 anos atrás e se mantém completamente fiel. É um livro honesto, tá? Pois revela fatos da corrupção humana, tá? Ela não nega, por exemplo, ela diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus e não omite o fato dele ter cometido um adultério e um homicídio. É um livro harmonioso, todos os 66 livros estão em harmonia. Profecias bíblicas se cumpriram e estão se cumprindo. Todas as profecias bíblicas. Estamos vivendo profecias que estão se cumprindo e todas se cumpriram. Como, por exemplo, a vinda de Cristo, a primeira vinda, né? Aquele veio para morrer por nós, o Messias, né? A destruição do templo da cidade de Jerusalém, já vendo acontecer no ano 70 depois de Cristo. Os relatos históricos mencionados na Bíblia estão de acordo com todos os registros históricos da história secular. E como as cidades mencionadas na Bíblia, a arqueologia já deu provas da existência. Tá? Um exemplo disso é a cidade de Jericó, que diziam que não existia essa cidade, mas hoje já é prova que tudo aquilo que a Bíblia dizia ter acontecido antigamente, a prova de que aconteceu. Natureza da revelação. Tá? Então, Deus ele se revelou através de muitas formas. Primeiramente, através da natureza. Depois, através da providência divina, seu cuidado diante dos tempos. Deus cuidando do homem. Só um pouquinho aqui, vamos voltar ao slide. Isso, continuamos agora. Através da preservação da criação, através dos milagres, através da comunicação direta, através da encarnação de Cristo e através das Escrituras. As Escrituras têm autoria divina, pois Deus é o autor, e autoria humana, pois Deus inspirou homens para escrever. E aqui eu vou ler 2 textos bíblicos para nós encerrar então a aula de hoje. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução